Instruindo o coração da criança, capítulo 9, Sabedoria e insensatez. A definição bíblica de sabedoria é o temor do Senhor. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. O que quer dizer temor do Senhor? Temor do Senhor é reverência e respeito a Deus. É algo que seus filhos podem aprender. Quando você falar sobre o temor do Senhor, esteja certo de que seus filhos não pensarão em filmes de terror ou no medo servil. Recentemente, enquanto eu dirigia com um dos meus netos de 5 anos de idade, ele começou a falar sobre o temor do Senhor. Ele me disse: vovô, sabia que Deus é perigoso? O papai me disse que Deus é poderoso e que pode fazer tudo o que quiser. Ninguém é forte bastante para fazê-lo parar. Deus é muito perigoso. O papai disse que ele é bom, mas muito perigoso. Isso é o que significa o temor do Senhor para uma criança de jardim da infância. Os nossos filhos reagem à vida com sabedoria quando reverenciam o Senhor. A definição bíblica de insensatez. A definição bíblica de insensatez é concisa. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Salmo 14:1. Se não há Deus, eu sou autônomo, faço a minha própria lei. E na vida não há consideração mais profunda do que esta: o que me traz prazer? As crianças não dizem essas palavras, mas tais pensamentos insensatos são as justificativas que fundamentam centenas de impulsos todos os dias. Esses impulsos são expressos em todos os atos de desobediência, egoísmo, temperamento obstinado e amor próprio compulsivo. A busca de insensatez. Os seres humanos insensatos trilham um caminho que leva à satisfação pessoal. Como os seus desejos se expressam? Prazeres. O insensato de Eclesiastes 2, assim como os insensatos de nossos dias, buscam prazer. Ele disse: vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade. Tudo quanto desejarem os meus olhos, não lhe neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Eclesiastes 2, 1 e 10. A atração que o prazer exerce é poderosa na vida do insensato. É essa atração que a cultura predominante exerce sobre os nossos filhos hoje. Recentemente conversei com um adolescente do ensino médio. Ele me disse: acho que esta é a época para ser rebelde e louco. Infelizmente, ele reflete o espírito de sua faixa etária. Rebeldia e loucura são sinônimos de boa época. Salomão, autor de Eclesiastes, descobriu a insensatez nos prazeres. Do riso disse: é loucura, e da alegria de que serve? Melhor a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isso é vaidade. Eclesiastes 2:2, 7, 3 e 6. Substâncias. As drogas e o álcool são atalhos para o prazer sensuais. O autor de Eclesiastes tentou encontrar deleite em substâncias que alteraram o humor. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Eclesiastes 2:3. As substâncias que alteram a mente ou o humor produzem empolgação ou escondem os temores da juventude ou criam um escape para o tédio. Os prazeres da insensatez são oferecidos aos adolescentes e até mesmo aos pré-adolescentes em todas as direções para onde eles volvem os seus olhares. As crianças que dizem em seu coração não há Deus não oferecem resistência interior à proposta da insensatez. A sabedoria traz convicção. Após algum tempo, as substâncias que têm sido usadas para dar prazer tornam-se escravizadoras. A pessoa que se torna viciada
Não é mais livre para fazer escolhas, porque essas substâncias tomam posse da vida do indivíduo. Sensualidade. O autor de Eclesiastes sabia como se divertir. Ele escreveu: Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e da província. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Eclesiastes 2:8. Na década de 1950, um homem sensato criou uma revista lasciva e apresentou um estilo de vida divertido e ilusório chamado de estilo de vida playboy. Na virada do século XXI, a aparição deste homem de 80 e poucos anos nas boates de Chicago, rodeado de moça, na faixa etária de 20 anos, tornou-se algo respeitável aos olhos da cultura na qual estamos criando os nossos filhos. O insensato que busca a sensualidade perceberá que está sendo guiado por anseios implacáveis, que não podem ser satisfeitos. A paixão pelos prazeres requer uma degradação cada vez mais profunda para dar satisfação. Tudo quanto desejam os meus olhos, não lhe neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Eclesiastes 2:10. Sucesso. Realizações. Algumas pessoas definem a vida em termos de sucesso. O autor de Eclesiastes compreendeu a armadilha de estar em uma posição de ascendência. Hoje poderíamos chamá-lo de um empreendedor bem-sucedido. Ele escreveu: Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de todas as espécies. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque, em que reverdeciam as árvores. Eclesiastes 2:4-6. O alvo de obter sucesso sem o conhecimento de Deus é a insensatez. As crianças podem pensar que encontrarão alegria em realizações. Podem se devotar ao sucesso na escolha de esportes e nunca alcançar a satisfação de seus desejos. Riqueza. O insensato perceberá que, apesar de atingir seu alvo de sucesso financeiro, isso não lhe traz satisfação. Precisamos lembrar aos nossos filhos que o sucesso medido através de prosperidade e das posses sempre despontará. Quanto mais bens possuímos, tantos mais coisas temos com as quais que devemos nos preocupar. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é realidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com seus olhos? Eclesiastes 5:10-11. A riqueza com um fim em si mesmo, que visa a autossatisfação, é algo sem sentido, mas pode ser uma grande bênção para a igreja e para aqueles que passam necessidade. 1 Timóteo 6:17-18. A reação do pregador de Eclesiastes. O insensato, cujo alvo é bem-sucedido, sem lembrar-se de Deus, não encontrará satisfação, encontrará futilidade. Esse é o testemunho de Eclesiastes. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho, com que afadiguei debaixo do sol, visto que o meu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afedigara debaixo do sol. Porque há homens cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Eclesiastes 2:17. Estudo. Até o estudo, como um fim em si mesmo, é uma busca insensata.
Lembre-se de que o insensato é alguém que vive como se Deus não existisse. O estudo sem referência a Deus é insensatez. Sendo pessoas que conhecem a Deus, precisamos compreender por que o estudo é valioso. Ele nos equipará para servirmos melhor a Deus, conforme discutiremos adiante. O autor de Eclesiastes escolheu trilhar o caminho dos estudos. Ele diz: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do sol. Eclesiastes 1:13. A cultura predominante deposita muita confiança na educação. A cultura parece pensar que a educação é a resposta para todos os infortúnios. Quantias milionárias são gastas em campanhas educativas contra as drogas, ao mesmo tempo que o vício em drogas aumenta. Muito é gasto na educação sexual, mas a educação falha em conter a torrente de doenças sexualmente transmissíveis, a gravidez precoce e os abortos. A informação não pode curar a doença da alma humana ou satisfazer os anseios do nosso coração. A educação não pode dar significado e propósito à vida. O resultado de uma vida de insensatez. A ignorância quanto à informação acadêmica não é o nosso maior inimigo, mas a rebelião é. O problema no insensato não é um déficit de informação, é a rebelião. As pessoas se rebelam de forma ativa ou passiva, ao se recusarem a reconhecer a autoridade de Deus. Romanos 1:28 diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Quanto mais educação o insensato recebe, tanto mais sofisticada e astuta é a sua insensatez. A educação acadêmica informa a mente, mas não tem poder de praticar o coração ou conter a torrente de rebelião contra Deus. Romanos 1:18. Buscam a vida de sabedoria. O temor do Senhor reconhece que Deus é supremo. Ele é tudo que realmente importa. É um milagre estar em sua presença majestosa, sabendo que somos aceitos no amado. Não devemos admirar que o salmista tenha dito: se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temo. Salmo 103, 3 e 4. O temor do Senhor é a reação à santidade e ao seu ódio pela impiedade. Aquele que teme também sabe que Deus é temível e glorioso. O temor é o senso de pavor reverente diante da soberana grandeza de Deus. É estar ciente de que, justamente com seu ódio pelo pecado, ele está determinado em sua bondade a perdoar e a expiar o mal. O que fazer para que a criança aprenda o temor do Senhor? Para responder essa pergunta, deixe-me fazer outra. O que os meus filhos fariam se soubessem que existisse um tesouro escondido no quintal? Cavariam cada centímetro do quintal para encontrar o tesouro. Aprender a temer ao Senhor é algo que se torna real à medida que buscamos esse temor, como alguém que busca um tesouro escondido. Deus não se esconderá daqueles que o buscam em sinceridade. Deus é aquele que os convencerá da verdade para que o amem e o temam, apesar das atrações da insensatez que os rodeiam. A nossa instrução, como pais, avós e professores, é um dos meios que Deus usa para isso. Outro meio é a nossa oração fiel e contínua pelos jovens, Colossenses 1:9-14. As bênçãos de uma vida de sabedoria, a bênção do entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. Salmos 111:10. Isso é um contraste em relação à insensatez que tem falta de entendimento. Provérbios 13:20 afirma: aquele que anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Ele sofrerá dano por ser cúmplice
dos insensatos, mas clamará. Isso não é justo. O bom senso e o discernimento são bênçãos daqueles que temem ao Senhor. A bênção da vida longa. O temor do Senhor prolonga os dias de vida. Há um homem jovem em nossa igreja que viveu durante muitos anos como um filho pródigo em um país distante. Antes de voltar à casa do pai, ele assistiu a mais funerais de seus colegas do que eu, apesar de eu ser 37 anos mais velho que ele. Pessoas que vivem vidas devassas não chegarão à idade avançada. Salomão estava preparando seu filho para ser rei. Ele o advertiu: o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Provérbios 10, 27. A bênção dos valores piedosos. O temor do Senhor reorganiza a escala de valores. Nossa cultura é como uma loja de departamento na qual uma pessoa traquina trocou todas as etiquetas de preços. Relógios finos passaram a ter o preço de pentes baratos e os ternos caros são vendidos por um preço menor do que das gravatas. O caráter de uma pessoa vale menos do que sua aparência, e para os outros a bondade vale menos do que um carro novo. Mas a pessoa que teme o Senhor aprende a viver com o verdadeiro valor da vida. A bênção da sensibilidade moral. O temor do Senhor produz consciência moral. Aquele que busca a sabedoria fará a si mesmo perguntas profundas a respeito da vida. Os seus padrões e convicções pessoais excederão a ideia de o que me trará prazer no momento. Provérbios 15 expressa tais convicções da seguinte maneira: melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor. Provérbios 15, 26. A bênção da honra. O temor do Senhor traz honra verdadeira. As crianças querem ser notadas. Geralmente as roupas e outros adornos que elas escolhem são as expressões do seu desejo por reconhecimento. Provérbios fala sobre os assuntos de honra e reconhecimento de forma pungente. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade procede à honra. Provérbios 15, 33. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Provérbios 22, 4. Os jovens normalmente se concentram em sua vida presente e precisam de encorajamento para construir o futuro. A importância do futuro inclui este mundo presente, a vida adulta dos jovens, bem como a vida eterna. Romanos 2,7. A bênção da alegria eterna. A alma humana foi criada para as alegrias infinitas e eternas. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que possa descobrir as obras de Deus, que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes 3:11. Deus colocou um apetite pela eternidade no coração do homem. Salmo 16:11 declara: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude da alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Conhecer a Deus enriquece até as alegrias desta vida. Foi Ele quem criou essas alegrias e sustém a vida de modo a torná-las possível. As bênçãos da vida não podem ser experimentadas verdadeiramente por aquele que diz em seu coração: não há Deus. Sucesso espiritual. Provérbio 2 é um manual sobre o verdadeiro sucesso e a relação deste sucesso com o temor do Senhor. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer atenta a sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como tesouro escondido a procurares, então entendereis o temor do Senhor e achareis o conhecimento de Deus. Provérbios 2, de 1 a 5. Aquele que
Aquele que é um atleta talentoso, ou um homem de negócios próspero, ou um intelectual reconhecido, é tido como uma pessoa bem-sucedida. Provérbios define o sucesso como a obtenção da sabedoria, do entendimento e da prudência proveniente de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Imagine que você tem um filho de 13 anos. Ele está cansado da vida, ansioso para ser tratado como adulto. É confrontado com tentações poderosas. Algumas tentações vêm de outros jovens arrogantes, irreverentes, grosseiros e indecentes. Esses jovens tentarão fazer de seu filho um discípulo. Eles perseguirão com um zelo missionário para tirá-lo dos caminhos da vida e levá-lo aos caminhos tenebrosos da perversidade e do mal. Há outro conjunto de tentações que vem de moças que estão seduzindo e provocando seu filho com flertes. Como seu filho poderá ser bem-sucedido diante dessas tentações? Somente através do temor do Senhor, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelo caminho das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com a perversidade dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam dos seus caminhos, para te livrar das mulheres adúlteras, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança de seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para o reino da sombra da morte. Todos que dirigem a essa mulher não voltarão, e não atinarão com as veredas da vida. Provérbios 2, 11 a 19. A sabedoria vinda de Deus é a definição do verdadeiro sucesso. Boas notas, bons empregos e até mesmo talentos artísticos são galardões fúteis sem a sabedoria piedosa. A sabedoria produzirá o sucesso em qualquer atividade que os jovens exercer. Assim, andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Provérbios 2, 20 a 21. A bênção dos estudos, aprendendo a cuidar do mundo de Deus. Qual é o propósito dos estudos? O Salmo 8 responde essa questão. O domínio sobre as obras de Deus foi dado à humanidade. Os estudos existem não somente para treinar profissionais, mas também para equipar a humanidade para exercer o domínio. É um grande privilégio servir a Deus por meio de qualquer trabalho que realizamos. Deste modo, trazemos os nossos trabalhos o conhecimento de que ele possui importância eterna. Estamos governando o que quer que Deus tenha nos dado a fazer para o nosso Rei Jesus, aumentando o nosso conhecimento para glorificarmos nosso Criador e Salvador. Todas as áreas de conhecimento humano existem para trazer glória a Deus por meio de Jesus Cristo. Aprendemos a estudar, pesquisar, organizar os pensamentos, expressá-los de forma coerente a fim de exercermos o domínio para a glória de Deus. Desenvolvemos a destreza física para que tenhamos graça nos movimentos, força, flexibilidade e resistência para exercermos o domínio sobre o mundo de Deus. A sabedoria redime e restaura a formação acadêmica. Converse com seus filhos sobre a sabedoria e insensatez. Imagine que seu filho pequeno foi influenciado a tomar parte em algum ato de vandalismo ou desrespeito com outras pessoas. Você poderia ter uma conversa como esta. Você sabe que fez algo de errado, não sabe? Imagino que sim.
Você conversa sobre o que você fez e como pode reparar esse erro, mas quero que você pense sobre isso antes. Existem dois tipos de pessoas no mundo: o sábio e o insensato. Eu sabia que você lembraria. Como é que um homem sábio tornou-se tão sábio? Pelo temor do Senhor. Sim, você acertou. Pelo temor do Senhor, porque o insensato é tão insensato, porque ele diz no seu coração que não há Deus. Qual dos dois você acha que demonstrou ser em sua escolha hoje? Por que fazer essa escolha infeliz demonstra que você esqueceu de Deus? Eu quero que ele ligue os fatos, estabelecendo uma conexão entre as suas palavras e ações e as admoestações da Escritura. Talvez você encontre seus filhos assistindo a um programa de TV no qual as pessoas sejam indecentes, grosseiras e imorais. Use as Escrituras, Efésios 5, para ajudá-lo a discernir a pessoa insensata, da qual sabia que não tem qualquer relação com as obras infrutíferas da terra, das trevas, e reprova-as, contrastando a sabedoria e a insensatez. Ensine esse contraste aos seus filhos, vez por vez, durante os seus anos de formação. Quando seus filhos precisarem de correção e disciplina, o contraste entre o sábio e o insensato repercutirá em sua vida, porque você lhe forneceu uma instrução sábia.